Olá, igreja! Tudo bem? Você já imaginou ser jurada ou jurado de morte por 40 judeus? Pois é, eles decidiram não comer e nem beber até que matassem o apóstolo Paulo. O pior é que isso aconteceria por meio de uma emboscada, com a desculpa que iriam investigar a causa. Pediram para trazê-lo, porém, antes que Paulo chegasse, iriam assassiná-lo. Isso está no início do capítulo 24 de Atos. Mas, olha o que Deus faz. Ninguém sabia, talvez, que Paulo tinha uma irmã que tinha um filho, seu sobrinho. Ouviu os judeus fazendo esse plano. Este sobrinho foi até a fortaleza avisá-lo. Então, Paulo chamou rapidamente um centurião, pediu para que ouvisse o que esse rapaz tinha a dizer, e esse rapaz foi ao comandante e delatou o plano. Ao que o comandante, ouvindo isso atentamente, decidiu imediatamente retirar Paulo ali da fortaleza e, de fato, durante a madrugada, com uma escolta muito bem protegida, 200 cavalos, cavalaria, lanceiros e etc., fez com que então levassem Paulo finalmente para Cesareia, a capital de Roma. Passados ali, naquela prisão, 5 dias, chegou o sacerdote Ananias. Lembra aquele que pediu para que desse um tapa na cara de Paulo? Pois é, ele foi lá apresentar sua queixa e não sozinho, levou um advogado muito eloquente que falava muito bem. Então ele começa, esse advogado, tecendo grandes elogios para o governador Félix e falou um monte de impropérios e mentiras contra Paulo, dizendo: esse homem é uma praga que promove sedição entre judeus, que profana o templo e ele chefia uma seita. Em sua defesa, Paulo disse que eles não podiam provar nenhuma dessas acusações. Primeiro porque ele estava no templo quando foi encontrado pelos judeus, tendo cumprido os votos da mesma religião que eles, e ele não estava promovendo nenhum tumulto. Na verdade, Paulo estava sendo julgado, ele disse, acerca da sua crença na ressurreição dos mortos. Ao que o governador Félix, então, conhecendo alguma coisa sobre a doutrina do caminho, decidiu que não faria nenhum julgamento, porque não se tratava de uma questão política, mas religiosa. Talvez esse governador até esperasse que Paulo o recompensasse financeiramente, ou ele queria apenas ter o favor dos judeus, visto que sua esposa, a esposa do governador Félix, era judia. O fato é que o governador não entregou Paulo aos seus acusadores, ao contrário, tratou Paulo com grande benevolência, ele poderia receber visitas e ainda ouvir os ensinamentos de Paulo durante 2 anos. Paulo falou com este governador sobre domínio próprio, sobre justiça, sobre o juízo vindouro, e ele ainda foi evangelizado. Este sempre foi o plano. E quanto aos que queriam matar Paulo, o que nós devemos pensar? Aquilo que está no Salmo 37 e em tantos outros lugares da Bíblia, o Senhor diz assim, os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. Mas o Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Então, não tenha medo dos ímpios, dos que planejam contra a sua vida. Obedece a Deus e segue. Deus te abençoe.